Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura, produtividade e cultura. Hoje estamos mais uma vez com o Clube do Livro para falar do clássico livro de história romana, o SPQR, que é um livro que me surpreendeu e que daqui a pouco a gente vai adentrar nele. Mas primeiro eu vou dar um aviso e o Quinha vai dar outro. O primeiro é que, apesar desse canal ser um podcast, né, o foco dele ser o áudio, ele agora está só no YouTube, então se você se questionou por que não consegue achar no Spotify ou em outro podcast, foi exatamente por isso, porque eu deixei só no YouTube porque eu tinha que ter um trabalho redobrado para postar em tudo, sendo que quase ninguém ouvia no podcast. Então, avisa aí se tiver alguém que você conheça que ouça pelo Spotify e vamos continuando por aqui. E o Kim agora vai dar o aviso do livro seguinte. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Mas o Vitor, ninguém ouve isso aqui para ver as nossas caras, né? Então, a gente fez uma mudança Exatamente. aqui também. A gente vai deixar aqui como se fosse um podcast raiz mesmo agora, né? Sim, Só... sim. Eu pensei justamente nisso. Cara, eu não quero ficar mostrando minha cara, sabe? Por isso que eu até Uhum. que eu sugeri, né, da gente passar a usar Avatar mesmo e acabou. Então, a partir de agora tem essa outra mudança também, mas, tipo, isso não vai afetar ninguém. Exato. E caso estejam se perguntando, eu coloquei a foto aqui do Péricles, né? Que foi um dos meus grandes ídolos naquele livro da Guerra do Peloponeso. Cara, Sim. muito maneiro, inspirador, né? Então, Tinha que ser o coloquei aqui. Péricles do pagode, né, que eu sugeri antes, mas tudo bem. Poderia ser. Mas aqui, por enquanto, talvez fique para sempre, mas eu vou pensar em outra coisa. Mas nesse episódio aqui vai ser o Péricles. Boa. E, e é isso, né? A gente leu o SPQR, mais para o próximo mês, né? Como a gente costuma fazer. Eu já escolhi o próximo livro e vai ser o Vidas Paralelas, né? Que é um livro assim que o Plutarco, a gente já leu um livro do Plutarco no ano passado em Grécia. E só para contextualizar, o Plutarco, apesar de a gente ter lido na Grécia, né, clássica, que foi ano passado, ele já é um cara ali pós-Grécia clássica, eu acho que ele é Grécia helenística, que ele viveu ali Aham. entre o primeiro e o segundo século. Então já passou aquela época ali do Platão, Aristóteles e tudo mais. Mas ainda é Grécia, então tá dentro, né? A gente leu no ano passado o Como Diferenciar um Adulador de um Amigo e outras duas coisas que eram parecidas, né, Vitor? Sim, sim. Então, Sobre como diferenciar o adulador de um amigo e a desvantagem de ter muitos amigos também, né? isso, isso. Foi bem legal, né? Inclusive no nosso Oscar, né, nossos awards, ele ficou bem ranqueado, né? Sim, sim. Se eu não, acho que não pegou o top 3, pelo menos não de nós dois, mas eu lembro que ele ficou mais pra cima. Sim, sim. Mas enfim, naquela época eu tava lendo sobre o Plutarco, né, que eu sempre leio um pouquinho do autor e descobri que ele tinha que o clássico trabalho dele, né, a obra clássica dele é o Vidas Paralelas, que é um compilado que ele escreve assim uma biografia de uma figura romana e uma grega e ele meio que traça depois ali a comparação, entende? Então esse Aham, que eu escolhi para o mês que vem é o Vidas Paralelas de Alexandre o Grande e César, né, de Roma. Então é a mesma aham. coisa, ele escreve primeiro uma biografia do Alexandre, depois uma de César e no final ele traça ali um comparativo. Mas Ah, então ele como fez isso com várias pessoas. muitos, 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 eu até pego aqui depois para você, para citar aqui um pouquinho. Cara, eu acho que eu tenho as obras completas de Plutarco aqui, só que tá em inglês. Tu Depois eu vou consegue ler? procurar. Oi? Tu consegue ler em inglês? Eu não sei se esse livro mais antigo eu conseguiria, mas no geral eu consigo. Eu tô Ó, lendo o Platão em inglês, inclusive. tem o do Alcibíades, Vitor. Lembra Ah, dele? bom, hein? Tem aqui Péricles, que é dos gregos, e Fábio Máximo, que é romano. Tem o Solon também, que falou muito lá no Peloponeso, né? Aham, Do lado dos gregos, e Publícola, dos romanos, deve ser algum imperador, né? Pelo menos tem o nome de aham, imperador. Teseu e Rômulo, que são duas figuras, assim, acho que heróicas, né? Teseu para os aham, gregos e Rômulo para os romanos, que a gente até leu agora no SPQR. Mas, sim, enfim, voltando, então, vai ser Vidas Paralelas. A gente vai ler só a parte do Alexandre o Grande, porque, Vitor, a gente tá numa correria de trabalho e tudo mais. A gente vai ter só sim, 15 dias. Então, é isso. Primeiro a parte do Alexandre, mais pra frente a gente vai ler do César e depois traçar esse comparativo. Eu tenho grande expectativa, porque, como a gente já leu o Plutarco, foi bem interessante. Eu acho que agora vai ser melhor ainda. E vai ajudar a gente a fazer esse comparativo que, tipo, acho que todo mundo quer entender bem, né, as diferenças e semelhanças entre Grécia e Roma.
e talvez essa Uhum. seja uma boa forma da gente entender um pouco. Boa. Acho que mesmo a gente só lendo uma dessas comparações já vai dar para ter uma noção de como é que é, até porque, né, cara, César e Alexandre estão entre os maiores nomes, né. Sim, sim. E no finalzinho agora do SPQR, né, vou acabar introduzindo aí no livro que a gente leu, bem no finalzinho do capítulo 4, que a gente leu os capítulos 3 e 4, ele fala um pouco do Alexandre, né, fala que eu não lembro quem foi Augusto, né, que foi no túmulo do Alexandre, se eu não me engano, lá Hum. no Egito e tudo mais. Então, com certeza ali rolou esse intercâmbio aí entre gregos e romanos. Aham, boa. Mas pode ir aí, pode puxar por onde você achar melhor agora. Beleza. Então, eu fiz um resumo aqui, né, dos principais tópicos que eu queria abordar, e a gente leu o capítulo 3 e 4. Tu chegou a ler o 1 e 2? Não, né? Não, mas eu li aquele resumo lá que você mandou e tudo mais. Uhum. É, eu também li um resumo feito pelo querido ChatGPT que eu mandei para o Quinha, né, e eu até mandei mais alguma coisa. Ah não, eu mandei, tipo, quais foram os principais intelectuais de Roma, mas aí foi para ver quais seriam os outros Futuras livros. ideias, né. É. E cara, logo no capítulo 3, né, que foi o primeiro dos que eu li de fato, me chamou muita atenção esse negócio que você até tinha me falado antes de eu começar a ler, que é uma mistura do início da história de Roma com mitologia. Porque, assim, o início todo mundo sabe que é meio mitológico, né? Tem a Eneida, que fala da fuga de Enéas de Troia, e aí depois um descendente dele, que são os irmãos Rômulo e Remo, e Rômulo funda Roma, né? Uhum. Porém, mesmo depois, na época dos chamados imperadores, né? Não, dos reis. Dos reis, perdão, imperador foi depois. Na época dos reis, também tem um fato de misturar com a fantasia, né. Então é uma coisa muito simbólica, né, são 7 reis durante 300 anos, e cada rei tem uma característica muito específica. Um era indigno, o outro criou a religião, o outro criou o senado, né. É. Então tem tudo para a gente concluir que foi uma um exagero. Podem ter existido esses reis, mas com certeza existiram outros, eh, que foram Que não foram tão ocultados marcantes, ou né. não tão marcantes e que foram juntados ali, né, Uhum. e que nem não todas aquelas coisas que eles falaram que foram inventadas desde cedo tinham sido inventadas. Até porque, né, cara, faz muito sentido, porque se você for ver, tipo, no iluminismo, teve mó discussão para ver como é que seria o governo até chegar no acho que foi o Montesquieu que disse que tinha que ser poder executivo, legislativo e judiciário. Teve maior discussão, teve gente que disse que tinham que ser 7 poderes, outros que deveriam ser 2 poderes. Tipo, não é uma coisa que se resolva tão rápido para chegar um imperador e falar: "Ó, é assim", sabe. É Uhum. muito fora da realidade, né. Sim. E E aí cara termina aí, pensei sim. que você tinha terminado, mas vai lá. Não, eu ia passar para você, tipo, o que que você acha dessa parte, assim, né. Cara, não só dessa parte em si, mas, pelo que eu vi no capítulo 3 e 4, eles inteiros, né, tipo, essa parte é bem fantasiosa, vamos dizer assim, é Uhum. isso que a Mary Beard, né, tenta passar pra gente. Sim, Mas a história de Roma, que a escrita na época, né, o que a gente vê dos historiadores romanos mesmo que estavam vivendo ali, logo após esses acontecimentos, o que a gente vê, pelo menos o que ela relata ali no livro, é que os romanos eles sempre davam uma enfeitada na história, né, não só dessa época dos reis sim, e tudo mais, nem da fundação sim, de Roma, mas sim, até ali da transformação para a república, na época da república, parece que eles sempre estão querendo engrandecer os feitos dos romanos, né, deles próprios sim. no passado, para contar uma história grandiosa, coisas do tipo. Então, a gente vai ver isso aí, tipo, pelo menos eu reparei que isso aconteceu, assim, que várias vezes, sabe, durante esse capítulo 3 e 4 que aborda ali, tipo, sei lá, uns 700 anos, 500, 700 anos, né. Sim. E, cara, uma outra coisa que é muito exagerada, né, que a autora fala, é a escala das brigas, das guerras que tinham, Uhum. né. Teve uma época uma hora que ela até deixou bem
claramente, assim, as guerras, pelo tamanho, pelo que a gente descobriu da arqueologia, ao que tudo indica, na verdade eram muito mais guerras tribais, assim, de famílias, do que Sim, uma guerra mesmo de um povo contra o outro e com, sabe, organizada, era uma coisa muito mais primitiva mesmo, né, sim. e que muito provavelmente foi sendo contada a história de pescador, né, vai aumentando, aumentando, aumentando. A gente vê isso até numa escala reduzida na vida real, né, às vezes acontece um negócio e aí você vê as pessoas enfeitando aquele acontecimento. É, e também pode ser o fato de que o historiador que escreveu os registros, ele escreveu o registro de uma época anterior com a tecnologia que ele tinha na época, né? Uhum. Então, vamos supor, se a gente vivesse no século XXI agora, só que sem ter registro arqueológico, a gente ia pensar que sei lá, a guerra da independência americana foi com a mesma tecnologia do que a guerra da Segunda Guerra Mundial. O que é um Uhum. absurdo, né? O João até explicou naquele episódio que, cara, era uma coisa muito rudimentar. Quem ia na frente era para morrer mesmo, né? Na guerra A da questão da independência. pólvora, que o cara tinha que ficar É, enfiando aquele cabo na arma. não era tão fácil você atirar uma arma, né? Era um tiro e demorava. Aí tinha uma laminazinha, né, para tu enfiar no cara. É, Então, meio que parece que os caras de Roma, né, os historiadores, eles pensavam nas guerras com a tecnologia que eles tinham na época, né. sim, sim. E, cara, ela até começa a usar um termo, mais pra frente no livro, que é escaramuça, né, que seria uma batalha ali bem pequena. Aham, Porque guerra dá a entender que é uma guerra que se arrastou durante meses ou talvez anos, né, sim. no mínimo semanas, e que, sei lá, foram milhares de tipo, uma comoção muito grande de um lado e de outro. Só que ela mostra, tipo assim, como nem Roma, né, tinha esse tipo, nem de população tinha esse número, sabe, que a gente imagina de contingente numa guerra, né. Sim, Então acaba ela que fala. fala aí. Não, era só Não, pra ia finalizar, dizer tipo que assim, acaba que a aham. escaramuça devia ser uma guerra de 200 contra 300 e acabava ali um dia mesmo e ponto final, né. Sim, exatamente. Deve ser tipo baile de corredor, todo Exatamente, mundo se exatamente. metendo a porrada e acabou. É. É. Parece que só pra contextualizar, né, caso quem esteja ouvindo não tenha lido, esses capítulos do livro, a gente começa ali meio que ela descontinuando essa questão da fundação de Roma, um pouquinho só, né, que já é um pouco depois disso, capítulo 3, mas ali Sim, dos reis de Roma, e ela passa ali pela transição da monarquia para a república, e o crescimento da república, que é ali no final do capítulo 4 que Roma começa a se tornar realmente uma cidade ali grande, importante, que abriga milhares de pessoas, né. Então, sim. essas guerras só vão começar a acontecer lá pro final, tipo assim, para final não, pro meio da República Romana, né, que já é quase ali no século segundo, talvez, antes de Cristo. Sim, sim. E isso aí começa já no século 6, se eu não me engano, antes de Cristo, ou seja, são 500 anos até começarem a acontecer essas guerras que tem no nosso imaginário em Roma. Aham. Porque, cara, Roma foi um período muito longo, né, foi tipo 1000 anos, mais ou menos. 1000 anos. Porque e assim, a gente não tem ideia. É igual, por exemplo, Idade Média. A gente só pensa, sei lá, no Berserk, no anime, sabe? Uhum. Ah, aí a gente até mistura, né? Por exemplo, Inquisição foi na Idade Moderna. Aí o pessoal acha que foi na Idade Média. Aí mistura Inquisição com Cruzada. Aí mistura Cruzada com Idade das Trevas, sendo que foram coisas muito diferentes. E a gente, quando a gente pensa no imperador e no Senado, né? Acho Sim. que é esse o pensamento que a gente tem, né. E no próprio, nesse próprio livro no SPQR mostra que, tipo assim, acabou. Acho que é melhor depois a gente voltar um pouco nisso, mas só para comentar brevemente, tipo assim, mostra como o Senado romano também demorou para ser, tipo, instaurado, né, com toda da forma que a gente conhece e tudo mais, que a gente, ainda mais quem não estuda história, pensa que, tipo assim, as coisas acontecem muito instantaneamente, sabe? Tipo, Sim. acabou a monarquia no ano 2
começou a República no ano 3, já tinha um senador, já tinha toda aquela estrutura que a gente ouve, né? Tipo, do Senado, dos É pretores, dos igual não sei o quê, sabe? aham. É igual, por exemplo, quando a gente está estudando história do Brasil, aí tá lá, Brasil Império, Brasil República, Nova República, e tipo, É, acha que é uma coisa mágica, né. sim. Tipo assim, o Brasil virou república em 1889, né? Aí saiu do Império para República. Aí as pessoas acham que, tipo assim, era que nem é hoje em dia. Só que não, Aham, teve aquela primeira república, teve República Velha, não sei o quê, coisa do Getúlio Vargas, né? Foi sim, moldando pra caraca chegar nos dias de hoje. Então é muito. As coisas acontecem muito gradualmente, né? sim, exatamente. Boa. E, e eu tinha outro comentário pra fazer. Ah, sim, você falou da Idade Média, né? Também é outra coisa, assim, que quem não estuda história não entende muito bem, porque a Idade Média que a gente aprende, né? Que é aquela questão do camponês, da igreja, o rei e tudo mais. Tipo assim, ela é muito específica ali para a Europa Central, talvez ali França, Aham, ah, não sei nem se é Alemanha, sabe? Mas aquela região aham, central ali da Europa. Só que, tipo assim, os Vikings ali existiam na mesma época e era uma estrutura completamente diferente, sabe? E a gente imagina sim, que era Idade Média. Lá na Rússia sim. também, tipo, tinha os mongóis, os árabes e tudo mais. Tipo assim, ao redor do mundo, cada um tava vivendo um período diferente, sabe? Aham. E, tipo, na Polônia eu vi, por exemplo, que era um país de cultura judaica muito forte, era o país onde tinha mais judeu em uma determinada época, sabe. Tipo, Uhum, devia ser totalmente diferente. E sim. aí teve até aquela coisa, por exemplo, do de Portugal e Espanha, né, que aí eu não sei em São qual dominados, né? se isso já era Idade Média ou moderna, que eles, chegaram a ser árabes e depois teve um contato grande com os árabes, mas já eram cristãos e depois viraram impérios, né. Já Sim. acho que já mais chegando na Idade Moderna, né. Então, não sei se você vai terminar aí, mas só um parênteses. Uhum. Essa questão de Portugal e da Espanha, né, foi ali na Idade Média. Inclusive, quando acho que formam a União Ibérica, né, que seria tipo uma união entre Portugal e Espanha, Aham. quando eles conseguem expulsar os árabes dali da Península Ibérica, que é essa região, é até um marco da transição da Idade Média para a Idade Moderna, sabe? Ah, maneiro, maneiro. E, inclusive, né, a gente usa aqui álgebra, álcool, arroz, são todas palavras árabes que vêm dessa Uhum. época aí. É, eu vi essa parada que as palavras árabes começam com "al", né, e com É "a", quer que dizer, o al é o artigo o em árabe. ah, boa. Pô, interessante. É. Eu vou ver aqui as minhas notas, tem alguma outra coisa interessante aí ainda sobre esse assunto? Não, acho que até que a gente pode, não sei se tá assim em sua anotação, mas a gente pode começar, sei lá, talvez ir mais cronologicamente dessa época, tipo, da monarquia e tudo mais. É, eu não tinha feito exatamente assim, mas podemos ir, podemos ir. Vai fazendo que eu vou seguindo. Não, então, o problema é que eu não tenho anotado, então não vou lembrar de cabeça. Tá. Mas vai, Eh, segue dessa forma aí que a gente vai falar e tudo vai se encaixar de alguma forma no final. tá. Então, aí uma coisa que eu notei aqui é que uma coisa até que veio do último livro que a gente leu, né, que estavam falando: "Ah, porque tal imperador respeitou o Senado e o outro não respeitou o Senado e não sei o quê, não sei o que lá". E também, quando a gente está falando de, república, né, que muitas pessoas, assim, que conhecem mais superficialmente a história de Roma não lembram ou não sabem que Roma já teve uma época de república, foi os cônsules, que era uma espécie, cara, de freios e contrapesos, né? Que tipo, você tem uma certa autoridade, mas aí eu também tenho, então isso impede que tenha só um cara dominando tudo. Tipo, eles já estavam tentando de maneira rudimentar, eh, evitar o excesso de poder, né. Cara, isso aí eu achei muito cara, uma tentativa muito inteligente, né. Tipo, e a gente, assim, às vezes se não sabe tanto de história, não vai imaginar que eles já pensavam coisas tão elaboradas assim. Sim, e se eu não me engano, eles tinham que concordar, né? Os dois cônsules, né?
pra Aham, tomar uma decisão, tipo assim, de guerra. Então tem que ser um acordo entre os dois, isso. né? Os caras que comandam tem que ser um acordo. E, cara, eu acho que é bem interessante, ainda mais pra uma sociedade assim pequena, né? Que nem era Roma ali que a gente nem falou nesse começo, né? Sim. Então, tipo assim, isso não funcionaria no país de 200 milhões de pessoas que nem o Brasil, né? Talvez É. funcionasse melhor do que é hoje em dia. É, não Mas, sei, né? Pode ser. mas eu não sei se funcionaria bem. Mas é É. interessante isso. E, inclusive, fala, né, que meio que os romanos ali, né, o povo romano ficou meio que traumatizado por conta de medidas dos reis, né? Na Uhum. época ainda era monarquia e tudo mais. Até fala de um certo caso que aconteceu com uma mulher, não sei se eu posso falar a palavra aqui no YouTube, mas É, o. Eu não sei qual a palavra um seria ataque. boa. Mas o. A violência contra a mulher, Foi um contra. dos fatores, né? É, contra a Lucrécia, né? Contra a Isso, eu queria lembrar o nome dela. Contra a É. Lucrécia. Enfim, essa Lucrécia era uma mulher ali, respeitada na sociedade romana ali. E Aham. um dos reis, se eu não me engano, né, Vitor? Sim. Ele atacou essa mulher e Ele quis por conta do. possuí-la. É, por conta do poder dele, achou que não ia acontecer nada. E, tipo, esse foi um dos motivos da uma revolta, né? E dessa mudança, esse trauma contra, tipo, um poder absoluto na mão de uma pessoa só. Então Sim, isso resultou, né, nesse modelo de governo dos cônsules e tudo mais que, como eu falei antes, tipo assim, não foi de cara que começou assim. Até fala que demorou um tempinho para assimilar, e até que o próprio cônsul, acho que ele estava agindo nos primeiros anos como se fosse um rei, né? Acho que sim. fala isso. Então é por aí. E, cara, eu fico pensando, será que esse fato dessa violência aí, a importância desse fato não foi aumentada? Porque, por exemplo, hoje em dia se fala muito na Revolução Francesa da tomada da Bastilha, né? Mas vários lugares eu já vi que, cara, a Bastilha era uma prisão que não tinha nem nenhum preso importante, sabe? Não foi um acontecimento grande, só que ali meio que marcou as revoltas, então o pessoal achou que tipo uma data importante, sabe? Sendo que, na verdade, não teve importância o ato em si, mas virou uma coisa simbólica, né? Por ser o começo. Então, será mesmo que, tipo, que realmente isso não foi romantizado, né? Exatamente. Quando eu li, eu imaginei isso, que tenha sido mais uma daquelas histórias que os romanos fizeram para. Uma Quer dizer, que história da carochinha. os historiadores romanos, eles romantizaram para se tornar uma grande história, sabe? Uma coisa assim Sim, meio bonita, né, e tudo mais, tipo, fizemos isso por conta da violência, tá, sim. e tal. É, eles fizeram um copywriting, né? Mandaram um storytelling. Exatamente, os romanos fazendo storytelling desde antes de Cristo. Boa. Exatamente. Eu acho que é isso. E aí também tem outros dois pontos ainda só que eu falei, né? Que na verdade você falou, crítica ao autoritarismo, né? Que realmente foi um dos fatos que levaram à mudança de regime. Isso aí nós já matamos. E, cara, eu prestei muita atenção. Foram dois ou três parágrafos só que ela falou da religião de Roma. E eu achei muito interessante, porque pelo que ela disse, a religião de Roma não era uma religião tipo, você tem que, sei lá, praticar as virtudes, você tem que, sei lá, não é igual ao cristianismo, como a gente entende, né? Ou então sei lá, os muçulmanos, que a lei é misturada. Era tipo, cara, você tem que prestar culto aos deuses, fazer o festival, não deixar ele chateado e faz o que você quiser da sua vida, né? Enquanto que, na verdade, quem cuidava da melhoria moral das pessoas eram os filósofos, né? Os estoicos e os outros pensadores, que era uma coisa diferente, né? A moral da religião. Uhum. Inclusive, eu não lembro muito dessa parte aí que você falou. Vou ficar devendo agora um comentário, que eu realmente não lembro. Mas aquele cara que a gente leu o primeiro livro desse ano, que você até me deu de presente de Natal, É era um filósofo o estoico, não era? Meditações, Era o Marco Marco Aurélio? Aurélio. É, ele foi imperador, inclusive, né? O Imperador. Mas aí então é posterior isso que a gente leu, né? Mas, Sim, tipo, com certeza foi ali uma construção até chegar nele, né? sim, sim. Pois é. Então é um tipo de religião diferente, né, do que a gente está acostumado.
Inclusive, cara, eu tenho aqui um livro de história das religiões, tipo, principais ideias das religiões. E, cara, basicamente eles sempre pulam de mitologia grega para cristianismo. E não falam tanto de Roma, né? Porque, pelo que eu entendi, cara, na Grécia tinha uma preocupação moral. E em Roma, não tanto, né? Que, inclusive, eu acho que foi nesse livro mesmo que eles falam que as pessoas consideram Grécia só como. Tipo, consideram Roma como tipo uma deturpação da Grécia e tal. Só que não é bem assim. Tu lembra se foi nesse livro que a gente leu? Não lembro, não É, lembro. Mas cara, tipo assim, eu vou até defender um pouco não falarem tanto sobre Roma, porque acho que Roma é muito difícil de ser falado, porque é muito grande e engloba tipo assim, questão espacial muito grande e temporal também muito grande. sim. É, tem que Acho que pelo muda menos bastante. dividir em 3 fases, né, que é É. o reinado, república e os imperadores, né. Só que aí dos imperadores, tipo assim, Roma tem aquela questão que eles não por exemplo, Roma conquistava, sei lá, a região ali do Oriente Médio. Eles não faziam questão de mudar a religião das pessoas, né? Eles deixavam lá, tipo, Sim, tudo do jeito que era. sim, sim. Inclusive tinha altares para vários deuses, né, nos templos, Uhum. Sim. né, que E aí até os o romanos assimilavam, né, os deuses de outras religiões. sim, sim. Cara, para você ver, até na época da Grécia já tinha essa assimilação, eu tô lendo aqui eu não sei o nome em português, mas é um diálogo do Platão, é Statesman o nome. Deve ser estadista, alguma coisa assim. E aí um Uhum. dos caras cita o deus dele como se fosse um deus, egípcio, porque na região Ah, lá próxima tinha um templo de um deus egípcio, sabe. E ele é grego, ou seja, eh, já tinha maior sincretismo desde a Grécia, né, imagina então em Roma. acho que isso acabou mesmo com o cristianismo, né? É, eu acho que sim. Essa Eu sei questão, tipo, que de assimilação de deuses, de religião e tudo mais. sim. E mesmo depois dos imperadores também continua imperador, né, mas a fase do Império Romano do Oriente, né, aí já é outra parada. Nesse caso aí é ortodoxo? Ou não tem nada a ver? É, a igreja do Império Romano do Oriente que ficou foi a ortodoxa, isso aí, Ah, tá. Entendi, entendeu. entendi. Enquanto que a igreja de Roma que meio que ficou no ocidente, né, aí teve a separação e tal, Saquei. entendeu. Uhum. Aí foi isso, acho que com isso a gente acaba o capítulo 3. Religião de agir, beleza. E vamos para o 4, né. Ah, sim, tem um detalhe interessante, cara, eu descobri que durante já no na época já depois de estar nascendo o cristianismo, teve uma época que o imperador pegou um deus, tipo, desconhecido, o nome era Sol Invictus, e transformou ele, tipo, como o chefe do panteão grego. Tipo, do nada, assim, sabe, não tinha nenhum precedente para isso. Uhum. E aí as pessoas não aceitaram muito bem, tipo, foi uma tentativa dele de reviver o paganismo, sabe. Sim, sim. É interessante esse detalhe, mas isso aí foi bem depois do que a gente tá falando aqui no episódio. Eu já ouvi esse Sol Invictus, é um álbum do Faith No More, Sol Ah, Invictus. boa, Nesse interessante. eu fiquei: "Pô, essa palavra, esse termo aí não me é muito, esse nome não me é muito estranho", mas segue Aham, aí. beleza. E aí no capítulo 4 a gente já vê uma época, que tem um pouco mais de registros históricos, né. E aí a gente vê o capítulo começa a autora falando do império dominando outros territórios por meio de acordos, né. E, cara, Uhum. me parece algo muito sensato, porque, cara, se você vai dominar uma região destruída, tipo, primeiro que vai ter um monte de gente morta do teu lado, né, uma perda humana para as famílias, e por outro lado, cara, você vai estar, controlando um território destruído, né, não faz sentido. Uhum. Então acaba que ela falou, né, que começou a ter muito mais acordo e diplomacia, digamos assim, né, na parte de Roma, e isso que começou mesmo a trazer um grande crescimento para a região. E Sim.
E até a gente já viu isso no livro anterior, né? No Histórias, que tinha representantes para cada uma tipo das províncias de Roma, né? Uhum. E aí tinha o Inclusive no. Germânio. Ah, fala aí. Não, e aí só tipo tinha o Germânio, e aí, por exemplo, ele era de uma província meio longe de Roma, mas aí ele tinha uma influência. Então ele já meio que conseguia, digamos assim, fazer uma oposição ali ao imperador. Então já tinha. É como se fosse tipo os governadores de cada estado, né? É. Inclusive no SPQR ela menciona pra caraca o Tito Livio, né? Que é o autor desse aí que a gente leu, dos Sim, Anais. sim. Então tipo, a gente foi lá na origem, né, primeiro, e agora tá meio que vindo na rebarba. A gente está vendo agora uma abordagem contemporânea, né? É, isso aí, o que foi bem mais fácil, né? Sim. Mas é sobre isso, tipo assim, realmente, como a gente falou, Roma ainda era um lugar assim muito pequeno, foi fazendo esses acordos, foi crescendo. Eu acho que a primeira, assim, a primeira batalha, talvez grande, foi com um povo que eu esqueci qual é o nome, sei que tem dois Is, eu esqueci qual é o nome do lugar que ela fala, é tipo Mei, algo assim. Não é etruscos, não? Não, tem os etruscos e tudo mais, só que eu acho que os etruscos ainda são essas escaramuças menores, né? Aham, aham, Aí tem esse. Talvez sejam até etruscos esse outro que eu tô falando, mas ela. Nesse período aí, ela se retrata eles com outra palavra que eu não vou conseguir lembrar como é que é. aham, Mas aí, tipo assim, esses aí sim duram, tipo assim, são batalhas mais longas e tudo mais, e quando os romanos vencem que conseguem ali, tipo assim, agora a gente expandiu, agora sim a gente tipo, tá começando a se tornar a Roma que a gente conhece. sim. E posteriormente tem uma invasão que os romanos sofrem dos gauleses, né? Não sei se você tá anotado aí mais pra frente, mas já acabei adiantando aqui, falando dessa questão assim, mais tipo de guerra, militar e tudo mais. Eu não cheguei a É, notar, mas fala aí, fala aí. então, tem essa invasão que os romanos sofrem dos gauleses, e que ela até fala assim que, até no finalzinho já do capítulo 4 eles estão falando sobre o muro, que tudo mais é um tipo um grande. Coisa assim, um grande achado arqueológico, um grande acervo arqueológico, que conta um pouco dessa história e tudo mais, que os romanos começaram, tipo, a crescer a partir dessa invasão dos gauleses, sabe? Que são ali que, pelo menos que eu imagino, que eu lembro de ter lido, é um povo ali vindo da França. E que para os romanos eram os Aham, bárbaros e tudo mais. Então, meio que eles tiveram essa vitória contra esse povo, primeiramente contra esse povo que eu não lembro, que é para o sul da Itália, e depois Roma, para quem não sabe, né, é localizada bem no meio da Itália. E depois sofreram essa invasão e, tipo assim, Roma perdeu bastante com essa invasão dos gauleses. E que, sim. inclusive, começaram a murar a cidade, mas é por aí. Boa, boa. Então aí começou a ter esse crescimento e já começou a se estabelecer uma ordem social, né? Então, por exemplo, você tinha os patrícios, que eram aquelas pessoas de famílias assim abastadas, com história em Roma e, digamos assim, um poder aquisitivo também. Nem sempre, né? Mas muita questão da honra de ser de uma família e tal. Tinha os Uhum. plebeus, né? Que eram, digamos assim, o que seria equivalente aos camponeses, né? Pessoas assim de origem mais humilde, não necessariamente só camponeses, né? Podiam ter outros trabalhos, mas pessoas mais simples. E também, dentro dessa questão, tinha os livres e os escravos, né? Que o plebeu ele podia ser um cidadão, não um cidadão, né? Mas era uma pessoa livre. Uhum. Enquanto que um escravo, de fato, ele tinha menos direitos e no caso dele, né, poderia ser um escravo de guerra ou um escravo de dívida, né? Tinha uma diferenciação aí. E isso começou a ter um certo conflito ali, porque estava começando a aumentar o tamanho do império, e naturalmente, cara, é batata, né? Quando você aumenta o tamanho das coisas, fica mais difícil de gerir, né? Pô, Sim. a gente até sempre, quando a gente tá falando, né, pessoalmente, pô, a gente pensa, sei lá, na Dinamarca, como é bom, deve ser bom morar lá. A gente pensa, cara, é impossível cuidar bem de um país como o Brasil, como se cuida da Dinamarca, né? Porque o Brasil é gigante, né? Gigante em todos os aspectos. Sim. Então, começou a ter digamos assim,
problemas, né? Esses problemas. E aí é que entra a história da Virgínia. Você lembra qual é essa história aí? Lembro do nome, vai falando aí que eu vou me refrescar a memória. Então, a Virgínia, eu peguei aqui o ChatGPT um resumo, né? Uhum. Eu vou ler aqui. Virgínia era uma jovem romana cuja história trágica é contada por Tito Livio em sua obra. Lembrei qual é. Tá? Ela era filha de Lúcio Virgínio, um centurião. Virgínia foi vítima das tentativas do abuso de Apio Cláudio Crasso, um dos decênviros, que eram magistrados romanos. Para evitar que ela fosse desonrada, seu pai a matou em público, É, um ato que provou grande indignação e levou à queda dos decênviros e ao restabelecimento do consulado em Roma. E aí o que aconteceu, né? Agora já contando de uma outra maneira. O cara queria possuí-la, digamos assim, né? E o cara tinha muito poder. Então o pai dela falou: cara, eu prefiro ver você morta do que possuída, né? Então matou ela na frente de todo basicamente mundo. o cara que queria possuir a mulher, ele meio que se colocou na função tipo de juiz, o cara que julga, o cara que executa, sabe? Ele se colocou em todas as funções pra. Na verdade, deixa eu voltar um pouco. Ele queria conquistar essa mulher, só que ela não queria ficar com ele porque ela já era prometida, não era, se eu não me engano, Eu acho pra que era isso alguém. aí. E aí Por isso ele ficou, tipo assim, completamente inconformado, porque o cara poderoso não podia receber um não, né? Então Sim, ele, com os poderes dele, ele, tipo, mexeu uns pauzinhos pra falar que ela era escrava dele, uma coisa assim do tipo, né? sim, sim, E aí convocou, tipo, como se fosse um julgamento pra falar, sim, que ela era escrava dele, só que ele seria o juiz, ele mandaria executar e tudo mais. Só que aí, no meio disso tudo, o pai da Lucrécia, não, da Virgínia. sim, Virgínia foi e matou ela porque era menos desonrado, né? sim. E aí isso gerou, digamos assim, uma reforma que trouxe de volta os cônsules que, digamos assim, traziam uma estabilidade maior Uhum, pro, pro governo, né? E sim. aí levanta a mesma dúvida, né? Cara, o nome dela era Virgínia. Como deve ter alguma similaridade com virgem, né? Então será que teve mesmo essa história, né? É. É outra coisa que leva a gente a pensar. Tudo faz repensar, né? Quando a gente lê essas coisas assim históricas. Mas, indo pra essa parte mais filosófica, ô Vitor, o que você achou da atitude do pai da Virgínia? Pô, cara, eu não faria isso não, que isso. Sei lá, eu Não, fugia, não sei. não, é muito difícil. Mas, tipo assim, eu também não faria, né? Mas, primeiro que tem que se colocar naquela época, né? Que talvez, assim, tipo, matar não fosse algo tão alheio quanto é pra gente hoje, né? Sim. Mas, assim, você acha que ele é, tipo assim, um vilão completo, o pai dela? Tipo assim, um vilão não, mas uma pessoa ruim, sei lá, algo assim do tipo? Ou ele, Não, tipo, não. defendeu ela? Não, eu acho que era uma moralidade diferente, só isso. Uhum. Tipo, que talvez valorizasse mais a honra do A que ter vida a em si, né? pessoa viva, né, É, sabe. sim. Essa cena, não, essa parte aí do livro me deixou refletindo um pouco. Sobre o que você faria no lugar dela. Não, não sobre o que eu faria, mas Dele. sim sobre a atitude do pai dela mesmo. Sim, sim. Uhum. Pois é, cara, foi uma isso traz certos conflitos morais, né. Sim. Mas é aquela parada do anacronismo, né. A gente tá olhando com a visão cristã, né, mesmo, tipo, você não sendo cristão totalmente, né, você, tipo, assim, né, tem uma afeição, mas não é totalmente. Mas pela nossa sociedade ser cristã, a gente olha com esse olhar, né. Uhum. Já nasci, tipo, com esses pensamentos. Não com esses Sim. pensamentos, mas nasci, tipo, De cresci valores, né. com esses valores, isso aí. Exatamente. Hã, e aí tem um ponto interessante aqui. Quer falar mais alguma coisa sobre isso ou posso mudar? Não, pode mudar. Só reforçar, na verdade, aquilo que nós falamos, né? Que, tipo, a República não foi da noite pro dia com dois cônsules e o Senado, e os pretores e blá blá blá, tudo isso, né? Foi se moldando com o tempo.
Isso aí, perfeito. Inclusive, como nós vimos no livro do Tito Livio, a República também começou a se tornar meio que um império, né? Nos últimos republicanos. Tanto é Sim. que o Augusto se tornou imperador. E inclusive, né, cara, a república de hoje, cara, ela centraliza muito mais o poder de decisão do que, sei lá, um rei das épocas mais Uhum. antigas, né. Olha lá o que que você vai falar, hein? Não, não, assim, não vou A citar gente tá, nomes, tá mas abaixo do radar, a gente tá abaixo do radar. é. Não, mas qualquer prefeitinho, cara, tem muito mais poder do que qualquer imperador romano teve, Sim, com certeza. sabe. Cara, o que que você acha que era mais fácil? Inclusive, em Roma, né, tinha o direito, não sei se é o direito romano exatamente, mas tinha aquele pedido que qualquer pessoa de qualquer lugar do vasto Império Romano podia pedir para ser julgado pelo imperador romano. Sim. Você acha que você pode chegar agora e falar: "Pô, quero falar com o Lula", e você vai chegar até ele? Você quer Pô, ser julgado pelo impossível. Alexandre de Moraes, você vai ser julgado por ele? Impossível, né. Inclusive, cara, São Paulo morreu assim, né. Eu não sei se ele foi julgado pelo imperador, mas quando ele foi preso, ele pediu para ser julgado em Roma. Uhum, Então isso é até mais um caso, né, em que isso aconteceu. sim. E, cara, assim, é ficção, né, mas de certa forma dá para fazer um paralelo, que no Game of Thrones tem o reino lá, né, que é em King's Landing, que é Porto Real. É, e, tipo, todo dia tem o salão do rei e o rei fica no trono ouvindo as demandas do povo. Cara, imagina isso acontecendo em qualquer município do Rio de Janeiro, né? É, impossível. Nem, sei lá, no município sei lá, Japeri, não sei nem se é município, mas um que seja, tem muita pouca gente, sabe, acontece. Sim. Hoje em dia os caras, tipo, antigamente eles eram uma casta diferente formalmente, mas materialmente eles estavam lá para ouvir as pessoas. Hoje Sim, em dia, todo mundo da mesma casta na formalmente. teoria, é. Só que materialmente, né, na prática, é outro nível, né, de É muito de mais distante, realidade. Exatamente. é muito mais Quem distante. falava fala, fala. O que um rei tinha antigamente, nem se compara com o poder que um vereador de qualquer município aí com 5.000 pessoas tem. Aham. Pois é, cara. Quem fala muito isso é o Olavo, naquele livro Jardim das Aflições, muito bom inclusive. Boa, segue aí. Então, aí, deixa eu ver onde é que eu parei. Assim, aí já mudando de assunto, né, tu falou das tábuas, né, do ou não? Não, não, eu falei só do direito romano, lei das 12 tábuas eu não falei não. Isso, então, eh, tinha essa lei das 12 tábuas, né, que eram princípios gerais que começaram a nortear o direito romano. Só que a autora falou que, assim, eram escritos muito gerais, assim, e daria, dependendo, até para você interpretar de maneiras diferentes, em casos Uhum, extremos. O que não é tão diferente da lei de hoje, né. Só que uhum, parece que era uma lei mais intensiva, ao invés de extensiva, tipo, tinha poucas leis e tinha que usar isso para se virar. hum. Enquanto que, é o caso, por exemplo, até dos Estados Unidos, né, que a Constituição é pequenininha e, na verdade, eles se julgam muito mais pelo histórico dos casos do tribunal, né, pela Uhum. jurisprudência. Enquanto que no Brasil é o contrário, né, você tem uma Constituição que fala sobre tudo e Cheio de sempre está emendas e mudando. remendas. Isso. É uma Constituição extensiva, né. Então É. a Constituição romana inicial era uma Constituição intensiva, né. Era Uhum, pequena e falava de coisas gerais. E interessante é que a autora diz que não se falava muito da vida privada, né. Então a hum. pessoa tinha uma certa autonomia, hoje em dia isso é considerado algo básico, né. Pelo menos Deveria ser. pelo menos assim, na lei acho que ninguém. Como eu posso explicar? Ninguém vai apoiar que na lei tenha uma coisa falando sobre a sua vida privada, como ela deve ser tocada, né. Olha, O quê? você não duvide disso não, hein, que daqui a pouco é É. só falar que tal Não, coisa não, é fake news. mas o que eu quero dizer, tipo, na lei acho que as pessoas não apoiam isso, porém, na vida real, todo mundo julga a vida privada
de todo mundo sempre, né? Sim, sim. E eu até fico curioso de saber como é que era essa questão da vida privada em Roma. Eu acho que o pessoal se importava menos, né? É, Mas, não tenho ideia, cara. né, eu fico curioso. Porque também, se você parar para pensar, tipo, se for chegar um historiador de 1000 anos do futuro e olhar para essa época, vendo os registros wokes, né? Eles vão achar, Uhum, pô, o pessoal LGBT era super aceito, era super normal, sendo que hoje em dia ainda as pessoas resistem muito a isso, né? uhum. E Xandão, não estou fazendo juízo de valor, estou só falando objetivamente, né? Caso chegue nele, né? É, pô, claro. É... Então, às vezes os registros eles são diferentes do que era vivido, né? Porque quem fazia os registros e quem faz até hoje são uma classe muito específica e pode diferir do que o povão achava, né? Uhum. Então, gera aí essas curiosidades, essas dúvidas que a gente pode acabar mantendo. E um último ponto aqui que eu queria colocar nesse capítulo 4, que era interessante, é que na expansão para novos territórios, eles não ficavam cobrando imposto e controlando as regiões. Eles só falavam: ó, a gente quer soldados, tantos soldados de cada região, e a gente dá cidadania para esses soldados. E acabou, né? Uhum. Ou seja, esse controle indireto deu uma satisfação muito grande para quem era controlado. Porque o cara continuava no poder, as elites locais, né? Não ficava Uhum. mudando tudo. Era só tipo, ó, galera, quem for soldado, a gente vai dar cidadania e vocês vão ter que lutar junto da gente, vocês vão ser romanos e tal. Então era um incentivo muito bom para quem quisesse, digamos assim, melhorar de vida, né? Sim. Parece que, tipo assim, foi assim que Roma chegou, né, no ápice de espaço, né? Tipo, de tantas conquistas e tudo mais. Foi Sim. essa abertura gigantesca. Tanto é que eu falei antes, tipo, dessa questão de religião, eles faziam questão de mudar a religião do lugar. E eu já até li que. Na verdade, eu li lá no Tito Livio que nos lugares que eram, tipo assim, mais pacíficos, eles até deixavam o próprio, tipo, líder, né? O rei, o que fosse do lugar, comandar e tudo mais. Então Aham. era assim, era uma conquista muito branda, né? Se não precisasse chegar às vias de fato. Tipo, se for parar pra pensar, nem era uma conquista, era tipo uma anexação, né? Isso me lembrou um pouco aquela questão de Atenas que a gente viu no Peloponeso, que era tipo uns estados clientes e tudo mais, só que, cara, eu vejo até que Atenas talvez fosse um pouco pior, né? Na questão Aham. de imposto e tudo mais. Não sei se Roma não tem o conhecimento de que Roma era tão feroz na questão de cobrar impostos, mas Atenas a gente sabe que era. Sim, sim. Pois é. Cara, com isso acabou minhas anotações aqui. Tem alguma outra coisa aí que você queira citar? Acho que a gente pode ir para as considerações finais. Beleza, então começa aí. Beleza, vamos lá. Como eu falo já desde o começo do ano, tipo, Roma é algo que eu realmente me arrependo de não ter tanto conhecimento, né? Não ter lido tanto e tudo mais. E achei esse livro bem legal, só que ao mesmo tempo que ele é muito legal, ele também é muito. Acho que ele é muito introdutório para quem não conhece de história, sabe? Tipo assim, ele é Aham. bom, ele passa por Acho várias que é um coisas, livro mas para o acho leigo, né? isso, é um livro para um leigo de história. Tipo assim, ele é muito bom, até para quem entende, mas ele reforça assim muitos pontos essa questão de desconstrução e tudo mais, de coisas fantasiosas e tal. A gente, tipo, já entenderia isso, né, mais ou menos, sem precisar reforçar tanto, né? Aham. Acho que E talvez eu não tanto, né, mas acho que você que já tem mais experiência seria de boa. então, beleza. Mas acho que, tipo assim, ele é muito bom e tudo mais, tipo, gostei pra caraca de ler e até talvez aí ainda nesse ano a gente volte a alguma parte, né? Eu vou pedir pro nosso companheiro ChatGPT resumir outros capítulos e ver o que é mais interessante. Sim.
Mas é isso, tipo assim, outra coisa também é que eu gostaria que ele às vezes, tipo assim, se mantivesse mais numa linha cronológica, porque às vezes ela tá citando algo, tipo assim, 400 antes de Cristo, mas vai lá em 100, aí volta pra 400, depois vai em 100 depois de Cristo e fica meio que num Aham, vai e volta que às vezes dá uma confundida. Mas sim, tipo assim, no geral achei bem legal e bem, bem útil, sei lá. Foi, foi, sim. foi importante. Eu acho que assim, como não é um livro acadêmico, né, ele não é tão rigoroso de, Sim. tipo, ser muito cronológico, né, Uhum. e acho que é um fator, né, mas continue aí. Não, por mim é isso aí. Então, por mim, cara, eu achei muito bom, eu acho que eu realmente não tinha noção, né, desses detalhes, assim, porque a gente já pegou na parte do imperador, que era um pouquinho mais à frente, né, Uhum. e tá sendo muito bom aprender essa parte de Roma que realmente acho que é a parte mais negligenciada, talvez, da história, quando a gente aprende na época escolar. Uhum. Então, assim, eu gostei do estilo de escrita, é um estilo mais leigo mesmo, né, não é muito técnico, o que facilitou para mim. E, cara, assim, até se eu quisesse me aprofundar um pouco mais, eu acho que é o tipo de coisa que eu o tipo de livro que eu leria inteiro, sabe. É, sim. Tipo, eu Tipo acho assim, que é um ótimo. Oi? se alguém chegasse pra mim e falasse assim, pô, um livro aí pra começar a entender Roma, esse aí seria o primeiro de cara. É isso aí, eu ia falar isso, eu acho que é um ótimo livro introdutório, É, né, o cara exatamente. não sabe nada, cara, eu quero aprender alguma coisa. Ah, beleza, toma esse aí. Uhum. Acho que é Perfeito. isso. Então fechamos, né. Fechamos, ano que vem não. Mês que vem, o Vidas Paralelas, a parte do Alexandre de Plutarco. Isso aí. Beleza, pessoal, a gente se vê no mês que vem, já vão lendo aí, se preparando, e até mais. Valeu!